Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, quarto trimestre de 2024. Como você sabe, nesse trimestre nós estudamos o livro de Provérbios. E a lição de hoje é a última lição desse trimestre, a última lição de 2024, a lição 13 do quarto trimestre, com o tema Protegendo-se com integridade na sociedade. Lembrando que você que gosta de ministrar com slides em sua igreja, seja um assinante do EBDemfoco.com. Sendo um assinante do EBDemfoco.com, você tem slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados. O conteúdo da assinatura contém slides de adultos, slides de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slide de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para professores. Temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides e você pode baixar todos eles aqui. Basta você se tornar um assinante do EBDemfoco.com. Sendo um assinante, fazendo a assinatura do EBDemfoco.com, você tem acesso a todo o conteúdo do EBDemfoco.com, tudo que já foi produzido desde 2016 até hoje e terá agora para frente também. Nós temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade para você. Por isso, acesse o site www.ebdemfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94 é o DDD 984092869. Muito bem, vamos para o nosso comentário. O texto principal da lição se encontra em Provérbios 28 e verso 12, que diz: "Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se." Ou, noutras versões mais conhecidas, quando o justo governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo sofre. Essas são algumas versões mais conhecidas desse texto. E a ideia do texto é dizer que a governança ou a atitude do justo numa sociedade, ela é melhor para a comunidade do que a de um ímpio. E quando a gente fala de justo aqui, nós não estamos falando de justo no sentido genérico, daquele que pertence a uma religião, não. É o justo no sentido bíblico, porque há muita gente que pertence à religião e são ímpios. Resumo da lição: a sabedoria e a integridade são virtudes do cristão que se manifestam na sociedade. A gente pode ter uma série de virtudes ocultas, mas a sabedoria e a integridade não são virtudes ocultas. Ninguém pode ser sábio e íntegro de forma isolada, como se fosse uma ilha, como se não dependesse de ninguém. Estas são virtudes que são essencialmente necessárias em uma convivência em sociedade. O texto bíblico, e aqui vale ressaltar uma coisa, esse texto bíblico aqui, colocado aqui nesse slide para esta lição, não está errado. A lição colocou realmente esse texto bíblico, mas esse texto bíblico não tem absolutamente nada a ver com o tema da lição. Não sei o que foi que aconteceu, mas não tem absolutamente nada a ver com o tema da lição. Se você quer realmente se aprofundar em um texto bíblico de Provérbios que fala sobre o tema da lição, leia Provérbios capítulo 28. Nossa introdução: não vivemos sozinhos, isolados, mas em sociedade. Isso realmente é importante, Nós não somos uma ilha, nós não vivemos sozinhos. Nós não somos seres absolutos, ou seja, nós não somos seres autônomos, independentes, que não precisa de ninguém, completo, pleno, absoluto. Nós não somos.
Deus é. Apenas Deus é. Apenas Deus, antes de criar o mundo, já era plenamente satisfeito em si mesmo. Apenas Deus. Todos nós, seres humanos, somos absolutamente dependentes uns dos outros. Por isso que nós não somos seres absolutos, somos seres contingenciais. Quando dizemos que somos seres contingenciais, quanto mais formos, melhor é se trabalharmos unidos, né, pelo mesmo propósito. Mas a ideia do texto aqui é dizer que nós não vivemos sozinhos, que nós não somos seres absolutos e autônomos como Deus é. Deus é absolutamente independente, Deus é absolutamente satisfeito em si mesmo. Deus é absolutamente pleno, sem necessidade nenhuma, mas nós não somos assim. Nós não vivemos sozinhos, nós não somos uma ilha, nós vivemos em uma sociedade e isso é muito importante. Por isso, somos convocados por Deus para agir sábia e integralmente na sociedade em que vivemos. Este é o assunto desta lição. Como nós não somos seres absolutos, como nós não somos seres isolados, como nós não somos uma ilha, nós vivemos em sociedade, Deus então exige de nós uma vida íntegra e sábia. Isso não é uma sugestão, é uma ordem divina. Primeiro tópico, sabedoria, prudência e sociedade. Sabedoria e prudência na manutenção da ordem social. A seção de versículos 2 a 12 do capítulo 28, que forma o nosso texto base, embora cada um desses versículos possam ser considerados individualmente, tomados por um conjunto, como os intérpretes atestam, revelam um componente ideal de sociedade, sabedoria e integridade. Este é o contexto desse texto. O contexto de Provérbios 28, 2 a 12, mostra que a base de uma sociedade justa e ordeira é que o ideal de justiça e integridade domine seus habitantes. Justiça e integridade são os ideais de uma sociedade. Justiça, sabedoria e integridade. Ninguém gosta de conviver com pessoas injustas, com pessoas tolas e com pessoas corruptas. Ninguém gosta de viver, a não ser pessoas que sejam iguais, a não ser pessoas injustas, pessoas corruptas e pessoas tolas. Talvez, nesse sentido, essas pessoas gostam de conviver, especialmente se houver a condição de ter algum proveito, né, algum benefício em relação a isso. Mas, no geral, de forma sensata, ninguém gosta de viver de forma desordeira numa comunidade de pessoas injustas, de pessoas corruptas e de pessoas tolas. Todos nós desejamos um ambiente de justiça, de ordem, um ambiente de integridade, um ambiente de sabedoria. Todos nós desejamos isso. O versículo 2 revela que, por causa da injustiça e da impiedade, frequentemente os príncipes são destronados. Mas se um príncipe é sábio e prudente, a ordem é assegurada. Provérbios 28, verso 2, que diz: por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por virtude de homens prudentes e sábios, ela continuará. Muitos são os príncipes do povo, porque o povo era rebelde. Essa é a ideia aqui do escritor. O povo era um povo descompromissado, o povo era um povo sem autorresponsabilidade e por isso eles tinham tantos governantes, tantos representantes. Mas nós vemos isso na sociedade atual. Quanto mais representantes, maior o índice de corrupção.
Por quê? Porque as pessoas se eximem das suas responsabilidades, colocam responsabilidades sobre seus representantes políticos, e isso é um verdadeiro atestado de fracasso. Aqui a sabedoria e a prudência são virtudes que fazem a manutenção da ordem social. Essa percepção está de pleno acordo com o versículo 12, que mostra a alegria do povo com os justos, quando o justo triunfa, e a apatia das pessoas quando os justos se levantam, como nós já falamos na leitura, no texto principal da lição, né? Quando os justos triunfam, né? Ou quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando os ímpios estão no poder, o povo sofre. Portanto, sabedoria e prudência são virtudes que desenvolvem a vida interior e ao mesmo tempo devem se manifestar na vida exterior e no convívio social, né? Isso é importante porque, né, já até falamos sobre isso, alguém até pode ter virtudes que são profundamente pessoais, né? Que até já usei o termo, alguém pode até ter virtudes ocultas, mas justiça, sabedoria, prudência, essas são virtudes que não são de modo nenhum ocultas, porque essas virtudes, elas essencialmente são provadas numa convivência social. Você sabe se alguém é sábio na convivência, você sabe se alguém é prudente na convivência, você sabe se alguém é justo, né? Se alguém é decente na convivência. É por isso que a comunidade, irmãos, é tão importante, né? O professor pode inclusive explorar isso com seus alunos, né? Por que nós temos igrejas, né? Comunidades? Por que nós congregamos? Por que nós participamos de ensaios? Por que nós participamos de retiros com a igreja, de momento de oração? Por que nós participamos de reuniões na igreja? Por que nós temos cultos? Tudo isso faz parte do aperfeiçoamento de cada um de nós. Porque essa convivência nos aperfeiçoa. Essa convivência que nos lapida na sabedoria, na prudência, na justiça, no domínio próprio. São esses momentos que vai nos lapidando. Por isso que a igreja é tão importante. Por isso que o ideal de algumas pessoas de viver sem igreja, de ser crente sem igreja, não funciona. Não é bíblico, porque nós somos membros de um corpo e é absolutamente necessário que para o nosso aperfeiçoamento esses membros estejam completamente envolvidos num momento ou em vários momentos distintos para que eles se aperfeiçoem, para que eles trabalhem juntos e se aperfeiçoem. Nós não somos uma ilha, nós não somos seres isolados, nós somos seres dependentes uns dos outros, e as nossas virtudes, elas se aperfeiçoam na convivência social. Quando a injustiça prospera, os versículos 3, 6, 8 e 11 abordam a questão do tratamento social dos ricos para com os pobres e dos pobres para com os ricos. O contexto mostra que a ausência de sabedoria e da integridade é determinante para que o pobre seja oprimido, vilipendiado e sistematicamente ignorado, né? Num contexto de falta de sabedoria e de honestidade, todo mundo será, de alguma forma, explorado, né? Porque haverá uma vontade de se auto-beneficiar sem os valores bíblicos, sem inteligência. Então, o mais fraco, sem dúvida, nesse contexto vai perecer. É terrível para uma sociedade quando a tolice e a corrupção se multiplicam, pois até o pobre oprime o pobre. Porque essa questão do pobre oprimir o pobre não está relacionada, isso aqui é importante, não está relacionada à sua classe social, mas a exploração do homem pelo homem está diretamente ligada ao pecado na vida do homem, e não à condição social de cada um. Quem foi que disse que ser pobre é garantia de uma pessoa honesta? Muito pelo contrário, tem uma porrada de pobres que são desonestos, e tem muitos ricos que são honestos, mas no geral a desonestidade não é um aspecto
da condição social ou financeira de uma pessoa, é da condição de pecador. O perverso se envaidece com as suas riquezas, é uma questão do pecado. O pecado leva a pessoa a isso, né? A ganância e os abusos dos juros são insaciáveis. A vontade de ter, a cobiça, o egoísmo é típico de quem é filho de Adão. E os que possuem riqueza pensam em não precisar de mais nada. É típica característica dos seres humanos. Não é pela questão social, não é pela sua posição financeira, mas é porque ele é pecador. Pecador, seja ele pobre ou rico, ele é egoísta, ele é vaidoso, ele é ganancioso e ele vai eventualmente, na oportunidade, buscar se dar bem, exceto quando alguém é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Uma sociedade assim se apressa para a autodestruição, pois a ausência da sabedoria e da integridade revela algo muito mais grave: uma rebelião sistemática contra a justiça de Deus, uma rebelião sistemática contra Deus, né? E uma rebelião contra Deus é, de fato, um abandono da segurança e da sustentabilidade da vida, quando não há compromisso com a lei de Deus. Em Provérbios está muito claro que o sábio e o íntegro são os que observam a lei de Deus, e por isso tem no temor do Senhor a base moral e espiritual para toda a sua vida, né? Porque nós já lemos, né, Provérbios 1:17, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é, antes de tudo, uma expressão de sabedoria, e a partir daí todas as bênçãos espirituais do temor a Deus são revelados. Assim, os versículos 4, 5, 7 e 9 revelam que a recusa de se perseverar na lei do Senhor gera pessoas cada vez menos comprometidas com as virtudes, como a sabedoria e a integridade. Isso é óbvio, porque uma vez que você não persevera na vontade de Deus, você acaba caindo na sua própria vontade, e a sua própria vontade é contaminada, é corrupta. Talvez esse seja um dos valores teológicos mais negligenciado e pouco admitido pela maioria da cristandade, principalmente no meio pentecostal e neopentecostal. Gente, nós somos pecadores. Nossa natureza é caída. Eu gosto de uma frase de um intelectual teólogo que diz que nossa natureza é tão livre quanto as águas de uma cachoeira. É livre para descer, mas não é livre para subir. Nossa natureza gosta do que é ruim, do que é pecaminoso. Por quê? Porque o pecado habita o nosso coração. O pecado, a semente do pecado está plantada no nossa natureza. Nós nascemos pecadores. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores por natureza, né? E uma vez que nós abandonamos Deus, nós estamos nos entregando à nossa própria natureza. E a nossa própria natureza, ela é pecaminosa. As pessoas que oprimem o pobre já abandonaram a lei de Deus. Nem entendem o que é justiça, nem buscam o Senhor de todo o coração, né? Quem oprime, quem quer que seja, quem tenta tirar proveito de forma injusta de qualquer situação, quem explora, quem oprime, quem rouba, quem engana, essas pessoas todas estão afastadas de Deus, independentemente da classe social delas. Pessoas gananciosas e soberbas já não guardam a lei de Deus há muito tempo, e os que têm uma falsa aparência de piedade e pratica todas essas injustiças simplesmente têm suas orações como abomináveis diante de Deus. Nós olhamos, por exemplo, para Provérbios 28, verso 9, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Além desse texto, nós temos ali Isaías capítulo 1, onde Deus rejeita a oração do povo, a adoração do povo, porque o coração do povo não era verdadeiro, porque a vida do povo era uma vida de delinquência, de pecado, e por isso suas orações, seus sacrifícios, suas festas, tudo se tornou abominável para Deus, porque, como Jesus disse, o coração deles era abominável. O versículo 10 confirma que os íntegros herdarão bem, mas o que procura desviar os retos de sua integridade sofrerão as consequências, né? O que faz com que os retos se desviem para um mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os sinceros herdarão o bem.
Dessa forma, o contexto de Provérbios 28, 2 a 12, deixa muito claro que a sabedoria e a integridade são virtudes indispensáveis para uma sociedade socialmente justa e moralmente íntegra. E estas são virtudes que são lapdadas e aperfeiçoadas na convivência em sociedade. Não existe cristão, ser humano, virtuoso, sábio e íntegro, senão em comunidade. Segundo tópico, o justo diante dos valores opostos da sociedade. Diante das injustiças. As questões das injustiças e desigualdades sociais estão na ordem do dia em nossa sociedade. Por causa delas surgem ideologias diversas que buscam dar respostas imperiosas para as injustiças. Fato, né? O esquerdismo, por exemplo, o esquerdismo, inclusive, foi colocado aqui no nosso slide alguns ismos, que buscam dar respostas para essas injustiças, para esses problemas sociais, nem para os problemas sociais. O liberalismo, o fascismo, a anarquia, o socialismo, o sindicalismo, o progressismo, o populismo, o ancapismo, centrismo, comunismo, pan-arabismo, bolivarianismo, monarquismo, pan-África, imperialismo. São todas versões, de ideias dos homens que propõem que através desses ismos, dessas ideologias, podem solucionar o problema da humanidade. Por exemplo, a maioria desses ismos aqui são de esquerda, como, por exemplo, o socialismo, o sindicalismo, o progressismo, o populismo, o comunismo, o centrismo, o bolivarianismo, são todos de esquerda. E todos esses ismos, essas ideologias, elas arrogam para si o pretenso poder de deter as virtudes da justiça social. Eles buscam para si, eles capturaram a ideia da justiça social, mas é uma grande mentira. Quando nós olhamos para o socialismo, que diz ser uma sociedade socialista, ser mais íntegra, na verdade é uma sociedade de miséria. O comunismo, do mesmo jeito. O sindicalismo, do mesmo jeito. O bolivarianismo, do mesmo jeito. Nós vemos isso nos países da América do Sul. O progressismo acaba se transformando numa coisa sem regra. A anarquia, que não é de esquerda, mas também passa por aí. O fascismo é de esquerda também, um Estado cheio, inchado, e tentando colocar os seus tentáculos na vida das pessoas em todos os aspectos. O liberalismo já é mais voltado para o dinheiro, o liberalismo econômico nesse aspecto, e muitos dedicam-se a isso na perspectiva de que o liberalismo é a solução. Outros dizem que é a monarquia. O pan-arabismo eu não conheço, o pan-África também não, o imperialismo também, onde poucos dominam, e assim por diante. Mas todas essas ideologias, elas buscam fora de Deus a solução para os problemas que só Deus pode resolver. Através de ideologias e de proposições meramente humanas, eles propõem a solução das injustiças, mas isso não pode acontecer. É absolutamente necessário, o professor pode conversar isso com seus alunos, que a gente entenda que o problema da injustiça passa pela conversão. Nós não seremos justos em nós mesmos. Nunca seremos capazes de acabar com os problemas da injustiça no mundo, sendo nós mesmos, porque nós somos por natureza injustos. Nós não seremos capazes dessa vitória, dessa façanha, a não ser que seja em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Diante desse quadro, como o jovem cristão deve se posicionar? À luz da lição de Provérbios, a maneira de um jovem ou uma jovem cristão atuar na sociedade tem a ver com a apresentar de maneira sábia e íntegra com a vida a verdade da mensagem que ele carrega consigo. Ser autêntico como cristão, como verdadeiro cristão, lembrando como Cristo viveu e vivendo como Cristo viveu. Só vivendo de forma íntegra a mensagem de Deus, só vivendo de forma plena a lei de Deus, nós então seremos luz neste mundo. Um jovem que pensa biblicamente nunca reduzirá o problema social a uma mera questão ideológica. Nunca. Porque sabe que o problema não é este. Sabe que ideologicamente ninguém é capaz de superar esse problema, porque o problema social, ele é um problema que está ligado à natureza humana, da injustiça, do pecado. Ele sabe que a palavra de Deus revela que há um problema no coração do ser humano, que é a fonte de todo o mal social que impera no mundo, né? Acabamos de falar sobre isso. Logo, a solução não se reduz a um programa social de um governo, como se somente as políticas públicas resolvessem a questão que é do coração. Na verdade, nunca irá resolver. A miséria não é um problema social apenas. A miséria é um problema de convicção. É um problema do ser humano na sua natureza. A ganância, a soberba e essas coisas que levam à exploração, que levam a conflitos, isso não é um problema meramente social. É um problema do coração, é por causa do pecado. Dessa forma, sua responsabilidade é apresentar a mensagem de salvação que altera radicalmente o interior do pobre e, consequentemente, sua posição na sociedade, né? Então, nós não temos nenhuma evidência de que um cristão engajado em causas sociais ele seja relevante para a transformação de uma vida. Não. Agora, há evidências de sobra de que um cristão que ora, um cristão que vive a palavra de Deus, um cristão verdadeiramente cristão, esse sim tem poder de Deus na sua vida para transformar a vida de alguém. Além disso, suprir as necessidades mais básicas de quem precisa, como bem fazia a igreja do primeiro século, também está na ordem do dia para um autêntico cristão. Mais uma vez eu quero ler esse slide aqui que diz que é muito importante. Dessa forma, sua responsabilidade é apresentar a mensagem de salvação. Nossa responsabilidade nesse mundo é apresentar a mensagem de salvação. Não é nossa responsabilidade e engajamento social através de ideologias. Fazer parte de sindicatos, fazer parte de associações, essas coisas. Isso não resolve. Não resolve. Virar ativista, ideológico, isso não resolve. O que resolve é a mensagem de salvação que altera radicalmente a vida de uma pessoa. Diante da corrupção moral, o problema da nossa sociedade não se resume às questões sociais, né? Já falamos sobre isso. Há uma dificuldade moral grave em que um longo processo de desconstrução tem sido claramente desenvolvido para desconstruir as famílias e a noção de gênero. O nosso problema, né, não é um problema meramente social. E o que é interessante observar também é que muitas pessoas mal intencionadas usam estas visões, estas ideologias, algumas com alguma capazinha de virtude, mas na verdade o que elas querem é domínio, é dominar. Quem pensa que a esquerda, por exemplo, luta pelo poder para mais democracia está enganado. Os próprios esquerdistas, os mais sensatos e os mais honestos, dizem que essa ideia de poder na mão da esquerda é uma ideia de poder de domínio, é uma ditadura deles. Está longe de um trabalho pelo povo, é um trabalho pelos camaradas,
pelos da sua própria equipe. Nesse sentido, um jovem, uma jovem cristão que pensa biblicamente deve se apresentar aos outros jovens como aquele que não se envergonha do compromisso ético do evangelho em toda a esfera de sua vida, como diz o apóstolo Pedro em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver. Assim, perseverar no estilo de vida frontalmente oposto ao do mundo nada tem a ver com desrespeitar pessoas, mas manter um compromisso inegociável com Deus sem amar o mundo, apesar de vivermos nele. Isso aqui é importante, né? Porque hoje em dia você não pode se opor, né? Hoje em dia você tem que concordar com tudo. Se você se opor, é desrespeito. Se você se opor, é preconceito. Se você se opor, é um monte de fobia que as pessoas agora inventaram por aí. Isso se tornou um problema, é um caos esse mundo, né? Porque agora a gente não pode se opor a posições imorais, não podemos nos opor a visões imorais da vida, porque isso é intolerância, é desrespeito. Não é isso. O que nós estamos fazendo, na verdade, é manter a nossa fidelidade à palavra de Deus. Tocando o mundo das pessoas. Um jovem cristão sábio e prudente, com uma consciência bíblica, não terá a pretensão de transformar o mundo, pois sabe que esse tipo de utopia é a mera ilusão. Transformar completamente o mundo é uma tarefa tão acima de nossas possibilidades que só será possível com o retorno glorioso de nosso Salvador para implantar pessoalmente o seu reino visível neste mundo, né? No milênio. Só quando Cristo estiver governando no milênio é que esses problemas sociais serão de fato superados. Mas quanto a nós, nessa vida, jamais seremos capazes de transformar o mundo. O que nós podemos fazer é transformar o nosso mundo, né? Eu transformar o meu mundo, me transformar radicalmente. E como o chefe da minha casa, transformar a vida dos meus através da minha transformação. Se cada um de nós transformarmos o nosso próprio mundo, muita coisa neste mundo melhora, mas mudar o mundo é algo absolutamente utópico, ilusório e irreal. Contudo, isso não significa que não podemos ser instrumento de Deus para transformar as almas das pessoas, né? Isso é importante. Mateus 4:19 diz: disse-lhes, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Vinde a mim e eu os farei pessoas que transformam a vida dos outros. Isso é perfeitamente possível. Deus conta conosco para isso. Quando servimos a alguém em sua necessidade, somos instrumentos transformadores do mundo de uma pessoa. Daquele mundo, daquela pessoa. Quando nos engajamos, quando criamos conexões com essas pessoas, isso ajuda a transformar a vida daquela pessoa, não o mundo como um todo. Quando damos suporte ao próximo que está passando por uma tentação ou qualquer outra luta pessoal, é uma alma que estamos tocando, é um mundo que estamos transformando, é a transformação que está acontecendo, pois Deus está nos usando como instrumento para transformar aquela vida, o mundo daquela pessoa. Quando o nosso discurso é respeitoso, quando nossa resposta sobre a nossa fé é carregada de um espírito manso, podemos tocar o coração das pessoas com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante porque assim, nós não temos que empurrar o evangelho de goela abaixo. Nós não temos. É por isso que Jesus é o nosso maior exemplo. Porque Jesus foi fiel, absolutamente fiel a tudo que ele pregou. Foi fiel ao Pai, absolutamente. E não era só porque ele era o Filho de Deus, não. É porque ele era um homem cheio do Espírito Santo e ele foi realmente verdadeiro no que ele viveu. E ele não impôs o evangelho a ninguém. As pessoas seguiam ele pela verdade que via nele. Tem o texto bíblico que diz que os fariseus, quando via, né, ele falar, eles ficavam espantados, porque não era como os fariseus, que eram hipócritas.
porque ele falava de forma verdadeira. O texto aqui de Lucas 24:32 diz: e disseram para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Aqui aqueles discípulos no caminho de Emaús sentiam o coração queimar quando Jesus explicava a palavra, porque era verdade, porque ele tinha integridade, porque ele era honesto. E há o texto que eu falei aqui também dos fariseus perplexo diante da pregação dele, diante do que ele falava, porque parecia muito real, era muito forte, muito poderoso, era uma coisa muito verdadeira. Por isso que dizem de um certo ateu, e eu não sei se é Dwight Lyman Jones, um desses pregadores que era tão glorioso pregando que um certo ateu se arrumou e foi vê-lo pregar, e alguém disse assim: mas você está indo vê-lo pregar, mas você nem acredita em Deus? E esse ateu responde assim: eu não acredito em Deus, mas ele acredita, e isso é maravilhoso. Então, assim, qual a ideia aqui desse exemplo um pouco fragmentado? A ideia é de que o que nós temos que fazer é viver o evangelho da forma mais apaixonada possível. Isso é suficiente. Nós não temos que a todo momento tentar empurrar o evangelho de goela abaixo ninguém, mas o nosso viver do evangelho vai causar um reboliço na vida de quem estiver ao nosso redor. Não estou dizendo que nós não temos que pregar o evangelho. Estou dizendo que nós não temos que empurrar o evangelho de goela abaixo. E nós temos que começar a vivendo o evangelho no meio dessas pessoas para ter a oportunidade de pregar a elas. Então suas vidas podem ser radicalmente transformadas. Não podemos transformar o mundo, mas podemos ser instrumentos de Deus para transformar o mundo das pessoas, o mundo de alguém. Terceiro tópico: quando a sabedoria e a integridade se manifestam externamente, que é necessário, né? Vida em comunidade, sabedoria e integridade se manifestam externamente. Ninguém pode ser sábio e íntegro sozinho. Vale a pena ser íntegro? O texto de Provérbios, nesta lição, nos ensina que a integridade, que é um fruto da sabedoria, é uma virtude que vem de dentro para fora. Quando não há integridade, a impiedade reina, e é natural que quanto mais pessoas ímpias, mais a sociedade é injusta. Olha só. Estas virtudes, elas vêm de dentro para fora. É preciso ter um coração transformado para ter estas virtudes. Por isso que nós falamos lá atrás, a transformação do mundo, a mudança na vida das pessoas, não passa por ideologias, por ativismos ideológicos. Não passa por aí. Passa pela transformação do interior dessa pessoa. Porque o problema não está na sociedade de forma abstrata. O problema é concreto no coração do homem. O problema não são as desigualdades sociais. O problema é o pecado. Quando há uma transformação no coração do homem, pelo perdão dos seus pecados, a transformação do seu coração, aí sim começa a haver transformação no mundo dele exteriormente. Geralmente, quando há uma cultura de impiedade, se torna até perigoso ser íntegro. Dessa forma, é preciso coragem e perseverança para permanecer na integridade. Muitas pessoas são engolidas pelos jeitinhos brasileiros, pelas pressões, especialmente nas empresas, no serviço público, mas nós precisamos de coragem. Por isso, a manutenção dessa virtude passa pelo princípio fundamental do temor do Senhor, como o início e o fim de tudo. Se tememos a Deus verdadeiramente, nós não temeremos, mas perseveraremos e permaneceremos íntegros. O ser humano que não teme a Deus não temerá também os outros. Isso é óbvio. Essa é a grande diferença entre cultivarmos valores que começam e terminam em Deus e observarmos valores meramente criados por uma ética humana, frutos de uma perspectiva antropocêntrica.
o temor a Deus muda a realidade das nossas vidas. Sabedoria, amando os mandamentos de Deus. O livro de Provérbios também nos ensina que não há sabedoria sem amor pelos mandamentos de Deus. Por quê? O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Não tem como você temer a Deus se você não ama seus mandamentos. Na Bíblia, a sabedoria só é possível quando a verdade da palavra de Deus se encontra no centro do coração humano. Isso significa dizer que não basta apenas conhecer os mandamentos de Jesus, é preciso amá-los e cumpri-los. E isso aqui é algo fundamental. Amar os mandamentos de Jesus. Olha só que interessante. Nesse caso, não é difícil amá-los, pois eles foram encarnados numa pessoa, o Senhor Jesus. Guardar os mandamentos é, antes de tudo, amar Jesus. João 14:21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Este é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Vamos amar os mandamentos de Deus? Vamos amar os mandamentos de Jesus? É só nós focarmos na pessoa de Jesus. Não é cumprir regras. Não é criar uma série de estatutos, de parágrafos para de decorar e observar. É amar Jesus. Enquanto amamos o Senhor, desejamos ser seus discípulos. Imitá-lo em sabedoria, integridade, verdade, justiça e paz. Nosso Senhor é o exemplo supremo da verdadeira sabedoria. Eu gosto sempre de quando falamos disso, lembrar da ideia da cristologia alta e cristologia baixa, né? A cristologia alta, que a gente estuda em teologia, é falando sobre o aspecto miraculoso da vida de Jesus, né? O Jesus que curou, o Jesus que expulsou o demônio, que andou sobre as águas, acalmou a tempestade, multiplicou peixes e pães. Isso é cristologia alta e nós amamos isso. Nós que pregamos amamos falar de um Cristo que andou sobre as águas, acalmou a tempestade. Mas nós também precisamos falar da cristologia baixa, que é aquela ideia da honestidade de Jesus, da integridade de Jesus. Tem um livro que virou filme, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Então, nós precisamos olhar para Jesus nessa perspectiva do dia a dia, de como ele tratava as pessoas, de como ele se relacionava com o Estado, se ele era corrupto ou não, é óbvio que não, se ele tratava mal as pessoas, se ele era um homem cobiçoso, se ele era um homem arrogante. É óbvio que nada disso se encontra na pessoa de Jesus. Então, essa cristologia baixa, o dia a dia de Jesus, deve ser imitado por nós. Podemos ser mansos porque ele foi manso. Podemos ser humildes porque ele foi humilde, né? Mateus 11:29, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Nós temos que olhar para Jesus como o homem que ele foi e aprender com ele. A vida de Jesus é um bálsamo de amor e um exemplo encarnado do que é ser verdadeiramente sábio. É só olharmos para Jesus. Nós temos uma dificuldade tremenda. O professor deve explorar isso aqui com seus alunos. Nós temos a nossa carne, ela sabe que isso não vai mudar a nossa vida. Então a nossa carne nos faz nos apegar a regras, nos faz nos apegar a questões meramente humanas, a leis humanas, enquanto que a Bíblia nos ensina a focar em uma pessoa. A nossa fé não se baseia em um conjunto de regras. A nossa fé se baseia em uma pessoa, Jesus. Se todo o nosso foco for uma pessoa, Jesus, tudo será diferente. Sabedoria e integridade para servir a sociedade. Em Provérbios, o sábio e o íntegro sempre estão dispostos a servir com a sua sabedoria e integridade. Assim, a melhor maneira de responder ao mundo é com o serviço baseado no amor. E nós precisamos entender sobre o amor. O amor sem verdade não é amor, é mera especulação, é mera bajulação. Nós precisamos entender que a pós-modernidade
reconceituou, né? Nós falamos sobre as questões das ideologias, né? E a pós-modernidade, com o progressismo, reconceituou o que é amor. O amor, para eles, é libertinagem, é permissividade. Mas o amor, na perspectiva bíblica, é o amor que preserva. O amor, ele antes de tudo quer a sua preservação, a sua integridade. E por esta razão, ele não vai admitir que você viva uma vida mal. Mas para a pós-modernidade, o que importa é se você tem a sua liberdade de amar do seu jeito. Não interessa se você está sendo condenado. É a mesma perspectiva que o Senhor Jesus nos ensinou. O Filho do Homem não veio para se servir, mas para servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar vida em resgate de muitos. Nós temos que nos impor, né? E com amor mostrar que o amor de Cristo, ele resgata vidas. Ele mostra a verdade. Isso pode ser doloroso para muitas pessoas. Sim, servir a sociedade de maneira que coloquemos em prática os fundamentos, os profundos ensinamentos de Jesus, no lugar de respeitar o inimigo de responder o inimigo na mesma moeda, socorrê-lo quando precisar, tratar com respeito os idosos, tratar com respeito às pessoas do sexo oposto, fazer o bem como um compromisso ético de fazer coisas justas. Isso não é por barganha, não é por obrigação, é porque é o certo. Servir a sociedade acaba sendo uma referência ao amor do Senhor para conosco. Talvez possamos pensar que ela não mereça que a sirvamos, mas também não merecíamos que o nosso Senhor nos servisse e desse a sua vida por nós, mas Ele o fez. Como vivemos numa vida dizendo que as pessoas não merecem tal, isso ou aquilo, se nós também não merecemos nada, né? Nós temos que viver, então, exercitando plenamente misericórdia, porque foi o que Deus fez por nós. Portanto, o seguidor de Jesus, o sábio, o íntegro, entende que é seu dever servir outro ser humano. Nisso se resume a sabedoria e a integridade para a vida. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nossa conclusão. O livro de Provérbios é um convite a sair da vida superficial para um estilo de vida mais profundo e repleto de significados espirituais. Ao longo deste trimestre, aprendemos o quanto a sabedoria da palavra de Deus é profundamente prática. Nesta lição, vimos que a sabedoria divina não opera somente na vida interna, mas nos impulsiona a externalizar o que está dentro de nós como valores divinos que derivam da palavra de Deus. Assim, somos convidados a ser íntegros, amantes dos mandamentos de Cristo e pessoas dispostas a servir na sociedade em que vivemos. Bom, chegamos ao final de mais um trimestre, de mais uma lição. Para mais informações, acesse o site www.ebdemfoco.com, entre em contato conosco pelo WhatsApp 94DDD 984092869. Na plataforma EBD em Foco você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência. Ficamos por aqui até o próximo ano. Que Deus abençoe a todos. Paz e bem. Até a próxima.